PSG iniciou sua caminhada rumo ao tricampeonato francês empatando em 0-0 com o Lorient em pleno Parque dos Príncipes. Um resultado decepcionante a ponto de Kylian Mbappé ter entrado novamente nos planos do clube parisiense. Sem Neymar e Kylian Mbappé, o PSG estreou oficialmente na temporada 2023-2024, uma estreia marcada pela chegada de Luiz Henrique ao clube parisiense no lugar do antecessor Christophe Galtier, demitido após apenas um ano no cargo, período em que o Galtier conduziu o Paris Saint-Germain à conquista do título da Ligue 1, porém terminando o campeonato apenas um ponto à frente do vice-colocado Lens e sofrendo o montante de 7 derrotas e 40 gols sofridos em 38 rodadas. Em termos de comparação, por exemplo, o vice-campeão Lens perdeu apenas 4 vezes e sofreu 29 gols na competição. Pois é, mas ainda assim os 47 mil torcedores presentes ali no Parque dos Príncipes não tiveram motivos para comemorar, já que a equipe acabou empatando em 0-0 com o Lorient. Ainda assim um resultado melhor se a gente pegar como comparação à temporada passada. A última visita do Lorient a Paris terminou com a vitória do time da Bretanha por 3-1. Entretanto, oportunidades não faltaram para o Paris Saint-Germain balançar as redes pela primeira vez na nova temporada da Ligue 1, tendo em vista que os comandados de Luiz Henrique finalizaram um montante de 20 vezes no decorrer da partida, sendo que 4 desses arremates foram na direção certa do gol adversário. Não à toa, os parisienses encerraram a partida registrando um índice de 1.24 expected goals. Foram 78% de posse de bola do Paris Saint-Germain contra apenas 22% do Lorient. Mais de 1.000 passes trocados pelos atuais bicampeões franceses, ou seja, quase 5 vezes mais em relação ao adversário. Mas apesar de todo esse amasso, o Paris Saint-Germain saiu de campo com um amargo 0-0 no marcador. Um resultado que, dentre outras coisas, retrata a enorme dificuldade encontrada pelo Paris Saint-Germain em definir a partida e encarar um adversário tão fechado ali, tão retrancado na defesa. Já era esperado que o Lorient jogasse fechadinho ali na defesa com suas linhas compactas, bloco baixo, mas o PSG encontrou muitas dificuldades, apesar do alto índice de posse de bola, do exorbitante número de passes trocados. O Paris Saint-Germain sofreu para quebrar essas linhas, faltou na verdade 1 contra 1, né? O talento individual ali, o drible, é algo que a equipe vai ganhar a partir do momento em que Dembélé estiver em campo e Kylian Mbappé retornar ao time. Isso mesmo, porque segundo o L'Équipe, Kylian Mbappé foi reintegrado ao plantel parisiense no dia seguinte ao empate contra o Lorient. Como todos nós sabemos, né, o Kylian Mbappé estava fora dos planos do Paris Saint-Germain para a próxima temporada pelo fato dele ter se negado a estender o seu contrato junto ao clube até 2025. Assim, ele acabou não participando da pré-temporada realizada pelo Paris Saint-Germain na Ásia, mas chamou a atenção o fato dele estar nas tribunas do Parque dos Príncipes na estreia do PSG na Ligue 1. Ali já deu a entender que muito provavelmente o PSG e o jogador teriam entrado em um acordo, né? Porque se não fosse isso, ele não estaria ali acompanhando o jogo ainda ao lado do Dembélé. Além disso, o Mbappé também fez uma postagem dando boas-vindas ao Dembélé. Então, de acordo com todo esse cenário aí, ficou claro que houve um acerto entre clube e atleta, o que acaba sendo ótimo para ambos, né? Porque já na primeira partida deu para perceber a falta que o Mbappé faz para o Paris Saint-Germain. Muito provavelmente, se ele estivesse em campo, o time já estaria com 3 pontos na tabela. Deste modo, ao que tudo indica, Kylian Mbappé já estará em ação pelo Paris Saint-Germain no próximo jogo da equipe contra o Toulouse, fora de casa, pela segunda rodada da Ligue 1, o que significa que
o camisa 7 não integra mais a lista de negociáveis do clube, ainda composta por nomes como Keylor Navas, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Marco Verratti, Renato Sanches, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Hugo Ekitike e Neymar. E por falar no craque brasileiro, ele realmente está de malas prontas rumo ao futebol saudita, mais especificamente ao Al Hilal, já que a equipe de Riad está em vias aí de anunciar Neymar como seu novo reforço na temporada 2023-2024. Assim ele deixará o Paris Saint-Germain após 6 temporadas, embora o seu principal objetivo fosse defender as cores do Barcelona. Esse regresso ao Barça estava nos planos do Neymar, mas como a gente sabe muito bem, o clube espanhol vive uma situação delicada financeiramente, sofreu um monte aí para conseguir registrar os seus novos reforços e jogadores com novos contratos na próxima temporada da La Liga. Precisou inclusive utilizar outra alavanca econômica para conseguir registrar os jogadores sem infringir as normas ali do fair play financeiro espanhol. Então seria muito difícil, muito improvável esse retorno do Neymar ao Barça. Vale ressaltar que o Neymar também tinha em mãos uma proposta da Major League Soccer, porém acabou optando pelo futebol saudita em função dos valores econômicos. Financeiramente, a proposta oferecida pelos árabes era superior, mais vantajosa para o atleta brasileiro. Na Europa, nada, nenhum clube do velho continente ofereceu nenhuma proposta oficial ao Neymar. O Barcelona manifestou publicamente o interesse de contar com o jogador, porém o treinador do Barcelona, Xavi Hernández, disse há um mês atrás que não contava com esse regresso. Muito pelo contrário, disse que as prioridades do Barça eram outras e não o Neymar. Então o Xavi Hernández era um grande empecilho aí nessa história que envolvia um possível retorno do Neymar ao Barça. Mas o detalhe mais interessante de tudo é que o próprio técnico do Paris Saint-Germain, Luis Henrique, disse em sua última entrevista concedida antes da partida contra o Lorient que o Neymar e o Marco Verratti não estavam nos planos do próprio Paris Saint-Germain. Ele não contava tanto com o jogador brasileiro quanto com o jogador italiano, ao contrário do Mbappé. Quando o nome do Mbappé foi citado na entrevista coletiva, o Luis Henrique disse que esperava que o desfecho de sua história junto ao clube fosse a melhor possível e que, quem sabe, ele pudesse contar ainda com o Mbappé. Então o Mbappé nunca foi carta fora do baralho, ao contrário do Neymar. Mas o que mais chama a atenção disso é que o Neymar viveu o seu melhor momento no futebol europeu justamente sob o comando do Luis Henrique ali no Barcelona. Aquela fantástica temporada 2014-2015, onde o Barça faturou a tríplice coroa, tinha o Neymar integrando ali o trio MSN, liderados ali por Luis Henrique fora das quatro linhas. Então, por conta desse sucesso da dupla aí nos tempos de Barcelona, eu esperava que o Luis Henrique desse uma segunda chance, vamos dizer assim, para o Neymar no Paris Saint-Germain e o craque brasileiro recuperasse o seu bom futebol. Mas isso acabou não acontecendo e eu acho que muito por conta do histórico recente de lesões do Neymar. Desde que ele chegou ao Paris Saint-Germain, por exemplo, não conseguiu registrar uma média superior a 30 jogos por temporada. E eu acho que esse foi um dos fatores que acabou impedindo aí a continuidade de Neymar no Paris Saint-Germain agora sob a batuta de Luis Henrique e afastando de vez a possibilidade de uma possível mudança para outro clube do futebol europeu. Além disso, o novo projeto esportivo do Paris Saint-Germain não inclui grandes estrelas do futebol mundial e, mais do que isso, ele dispensa jogadores que não queiram fazer parte do Paris Saint-Germain, que não queiram seguir no clube. E eu diria que foi até por essa razão que o Marco Verratti foi colocado na lista de negociáveis nesta janela de transferências. Isso porque o volante italiano acabou tendo o nome vinculado aí a diversos clubes do futebol saudita e disse publicamente que via com bons olhos a possibilidade de uma mudança para o futebol árabe. Isso acabou não agradando Luis Henrique e a cúpula diretiva parisiense, que acabaram escanteando aí o jogador que hoje
está na lista de dispensa, muito provavelmente terá como destino também essa Liga Saudita composta por tantas estrelas do futebol mundo afora. E essa mudança, né, de política do perfil da contratação de jogadores por parte do Paris Saint-Germain já vem desde a temporada passada, né, quando desembarcaram em Paris nomes como Renato Sanches, Carlos Soler, Vitinha, Fabian Ruiz, e nesta janela de transferências com as chegadas aí de alguns jogadores mais consagrados, né, como Lucas Hernandes, Marco Asensio e Ousmane Dembélé, e outras promessas do mundo da bola. Por isso eu diria que aquela política de contratar jogadores badalados, como fazia também o Real Madrid na época dos Galácticos, já faz parte do passado no Parque dos Príncipes. Seja como for, o sucesso do novo projeto esportivo do Paris Saint-Germain e até mesmo a continuidade de Luis Henrique no clube tão acostumado a demitir treinadores não dependerá apenas de títulos, mas também de boas campanhas, principalmente na Champions League, e de um futebol convincente praticado ao longo da temporada em que o PSG perdeu Messi e Neymar de uma só vez. Ainda assim, os parisienses continuam sendo os principais favoritos aí à conquista do título da Ligue 1, mas a sua diferença caiu aí em relação aos demais oponentes, em especial se pegarmos como parâmetro o Olympique de Marseille, também treinado por um técnico espanhol, no caso Marcelino Garcia Toral, ex-técnico do Valência, do Athletic Bilbao, que inclusive já implementou o seu tradicional 4-4-2 no Olympique de Marseille, organizado, de pressão alta sobre o adversário, que vem ainda mais forte com as chegadas de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Renan Lodi, Ndiaye, e ainda com a base da equipe da temporada passada mantida, né? Então, resumindo, o empate na estreia do PSG na Ligue 1 e de Luis Henrique no clube francês sinaliza que ambos terão de encarar uma longa e árdua caminhada na temporada 2023-2024. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!